E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Luna, engenheiro civil projetista de instalações prediais. E nesse vídeo eu vou fazer aqui a elaboração do projeto da parte de água fria dessa cozinha com área de serviço, tá? Então a gente vai fazer as perspectivas isométricas de água fria. O que é que ocorre? A gente tem aqui na cozinha a pia de cozinha, o tanque de lavar roupas e a máquina de lavar roupas, né? São essas três peças. Então, primeiramente a gente tem que lançar aqui a vista isométrica, né, desse plano aqui, dessa planta baixa. Eu falei lá no vídeo anterior que eu fiz a isométrica do banheiro, que eu posso fazer a transformação da planta baixa em isométrica da seguinte forma. Eu pego a planta baixa, giro aqui menos 45 graus, e depois através de um comando para giro em 3D, né, chamado Rotate 3D. O comando é escrito Rotate 3D, né? Eu acredito que seja Rotate 3D. A gente vai dar um giro aqui nessa planta com um determinado ângulo, tá? Então eu vou selecionar aqui, vou definir o eixo X, ou seja, desse ponto aqui para cá, pode ser qualquer ponto, e o ângulo é esse aqui, 54,7355. Vou colocar aqui, 54,7355. Então você tem aqui uma vista isométrica, tá? Só a gente verificando aqui o ângulo, né? Tá aqui 30 graus, o outro lado 30 graus também, tá? Eu tenho esse processo e também o meu software, meu programa que eu utilizo para fazer projetos, ele gera essa vista. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui e vou utilizar a vista gerada pelo meu programa, tá? Essa questão do ângulo é mais uma dica, assim, para caso vocês não tenham o programa. E existem várias maneiras, né, de gerar essa vista isométrica aí. A maneira que eu gero é essa e através aqui do programa. No programa eu posso escolher a direção, como vai ficar a minha vista isométrica. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar a vista isométrica aqui, olhando a cozinha nessa direção aqui, tá? Daqui para cá, nesse sentido. É isso que eu vou fazer. Então eu seleciono, ignoro isso aqui. E está aqui a minha vista lançada. Ok. Deixa eu só aproximar o elemento que foi lançado lá da planta baixa, né? Deixa eu trazer aqui para perto. Pronto. Aqui está. Então a gente vai trabalhar aqui nessa vista isométrica. Qual é o segundo passo agora? É eu lançar os locais onde vão existir os pontos de utilização, né? Os pontos de consumo. Então, como é que eu faço aqui? Primeiramente, eu vou mudar a vista da minha mira, né, no AutoCAD. Ferramentas, configurações de desenho, eu vou mudar para isométrico. Ok, está em isométrico. Né? Dá para perceber, né? Deixa eu lançar uma linha aqui. Aqui está. Algumas linhas. E na horizontal e na vertical. E eu tenho um atalho aqui no meu... Eu uso um atalho que é Ctrl E, tá? Não sei se tá dando para vocês verem a mudança na vista aqui, ó. Então eu uso Ctrl E para fazer as mudanças na direção e sentido da vista isométrica, quando eu estou desenhando isométrico. Então vamos lá, lançar aqui os eixos, né, de ponto de utilização. Então tá aqui a pia, pego no centro, né, cortar aqui. Tá aqui o tanque, pegar também no centro aqui do tanque,
e lançar a vista, né, as linhas de apoio, né, as linhas auxiliares da posição onde vai ficar os pontos de utilização. E aqui a máquina. A máquina, ela costuma ter o ponto de utilização mais para a lateral, né, para não ficar atrás da máquina. Então eu costumo utilizar essa posição aqui, ó. A gente olhando de frente para a máquina, 15 centímetros do eixo da máquina para a esquerda. Então vamos voltar lá. Eu olhando aqui de frente da máquina, eu vou lançar nessa direção aqui, 15 centímetros, ponto 15. E aí eu tenho aqui a posição onde vai ficar o ponto de água da máquina, tá? Na parede. Ok. Então tá aqui, pia de cozinha, tanque de lavar roupas e máquina de lavar roupas. O que é que acontece agora? Agora eu preciso definir um local onde eu queira descer a minha coluna de distribuição, tá? Dessa cozinha. Então vejam bem, eu posso descer em algum local aqui nessa parede, porque daqui dessa parede eu distribuo para esse lado e distribuo para esse, tá? Eu posso fazer isso. Só que assim, nesse momento eu não vou fazer porque a gente tem aqui o que seria uma coluna, né? Eu não chamei a atenção disso nos outros vídeos, mas é como se tivesse uma coluna aqui no prédio. Então esse é um motivo que eu não vou lançar aqui uma coluna apenas, uma coluna de distribuição, né? Partindo para cá e para cá. E o outro motivo é o seguinte, porque vai ficar um pouco longe aqui para a máquina de lavar, tá? E fatalmente eu vou precisar ter aqui, né, talvez isso não seja muito usual, mas é bom você botar algum registro aqui para a máquina de lavar. Por quê? Porque no momento que você tiver algum problema aqui, quiser fazer a manutenção, você não precisa fechar toda a água da cozinha, né? E a gente sabe que pia de cozinha se usa muito. Então, eu gosto muito de adotar duas colunas aqui de distribuição, tá? Para que fique um registro aqui próprio para essa área aqui, da parte da área de serviço. E outro aqui para a pia. No caso aqui, o que vai acontecer é que uma coluna vai alimentar estes dois e outra coluna eu vou lançar aqui perto alimentando a máquina de lavar. Então é dessa forma que eu vou fazer. Então o que é que eu faço? Eu lanço aqui, ó, daqui da parede para cá, mais ou menos 15 centímetros, ponto 15. Já está lançado aqui. Ponto 15. E aí eu defino esse local aqui como sendo o local onde vai estar uma coluna de distribuição, tá? A primeira que vai alimentar aqui o tanque e a pia. E aqui também. Eu vou pegar aqui na aresta da parede, né? E vou lançar para cá 15 centímetros. Ok. Pronto, está aqui lançado o local da outra coluna de distribuição. Então o que é que a gente faz agora? Agora a gente vai partir, um terceiro momento, né, para as alturas das peças de utilização. Tá? Então falando de altura, né, a norma que a gente utiliza para instalações de água fria prediais é a norma 5626, tá? Instalação predial de água fria. Então ela não tem assim uma tabela, uma definição da altura que se deve utilizar nesses pontos de utilização. Para isso a gente pode recorrer a alguma literatura, né? Eu tenho essa literatura aqui que fala dos diâmetros e fala de alturas de ponto de utilização. Bom, eu não estou achando a tabela agora, mas não tem problema. Eu tenho aqui um esquema onde existem as alturas que eu costumo utilizar, né? Então vamos ser bem prático aqui. Para a pia, eu costumo colocar 1,10 m de altura, tá? Para o ponto de água. Por quê? Porque essa torneira ela vai sair na parede, né? Vai estar saindo na parede.
Então eu vou vir aqui e vou lançar. Como tem essa janela e a janela é a partir de 1 metro de altura, não é isso? Perdão, 1,10 de altura, né? Então o que é que acontece? Eu não vou dessa vez adotar 1,10, eu vou adotar um pouco abaixo para poder não haver problema, tá? Então eu vou adotar aqui 95 centímetros, digamos. Então vou lançar aqui a minha linha auxiliar com a altura de 95 centímetros. Ok. Para o tanque de lavar roupas, eu costumo utilizar 1,10, tá? Para essa altura da torneira. Então tá aqui o local, né, do eixo, subindo aqui 1,10. Ok. E a máquina de lavar roupas, eu costumo adotar 1,10, 1 metro aqui. Eu tenho 1 metro de altura. É a altura que eu vou colocar aqui, tá? Então, 1 metro. Muito bem. Agora o que é que a gente faz? A gente parte para começar a lançar a tubulação em si, tá? Então, não tem mistério. Eu vou lançar a tubulação, um pedacinho de 10 centímetros, né, em cada ponto desse de utilização. Mas vamos dar uma olhada primeiro nos diâmetros, né? Então eu vou lá na norma, qual o diâmetro que eu utilizo para essas peças. A gente parte para a literatura também. Eu tenho aqui uma tabela do diâmetro mínimo dos subramais de alimentação. Então, pia de cozinha. Se recomenda que use no mínimo 15 milímetros. Né? Tubo de meia. Particularmente eu acho pouco, tá? Eu não costumo adotar essa tubulação aqui. Eu adoto muito nos meus projetos. Como isso aqui é uma recomendação mínima, né? De diâmetro mínimo, então eu recomendo... Eu sempre utilizo tubos a partir de 20 milímetros. No caso de pia, máquina, tanque, eu faço a mesma coisa do chuveiro, que eu adotei, que eu mostrei para vocês no vídeo lá das isométricas do banheiro. Eu costumo adotar 25 milímetros, tá? Na teoria é muito simples a gente adotar 15 milímetros, adotar o mínimo da norma. Na prática, quando a gente faz projeto, entrega para o cliente, né, depois a obra está construída, pode ser que haja algum problema de pressão, né, a pressão que chegue nesse local, por diversos motivos, a altura da caixa d'água, a altura do reservatório, né, alguma restrição de arquitetura. Enfim, para a gente evitar, a gente adota alguns diâmetros acima. Então, pia de cozinha eu vou adotar 25 milímetros. Tá? Na verdade, toda essa instalação aqui eu gosto de adotar 25, até mesmo as colunas de distribuição. Então tá aqui o tubo. Vou lançar o tubo de água, né? É um esquema unifilar. Eu vou colocar 25 milímetros. Tubo de água fria. Então eu venho aqui onde está definido o ponto de utilização e eu lanço esse pequeno pedaço de tubo para cá, em direção, na parede, né, em direção à área da cozinha. Então pode ser 10 centímetros. Está lançado aqui, tá? Eu vou só mudar a cor para que fique azul, que é uma cor que a gente gosta de utilizar. Tubo. Mudar a cor aqui dessa linha, desse layer, né? Aqui está. Azul. Então, vamos fazer o lançamento novamente aqui. Pronto. 10 centímetros. Aqui também no tanque. 25 milímetros, né? O diâmetro. 10 centímetros. E aqui na máquina. Na direção lá da área da cozinha. Ponto 1. Então eu tenho aqui as alturas lançadas, tá? Agora o que é que eu faço? Apenas a título de processo auxiliar, eu vou lançar logo a tubulação, né, referente à minha coluna de distribuição. Tá? Então o ponto de coluna de distribuição, um deles é aqui. Então, pé direito, costuma ser 2,60, né?
Eu vou colocar aqui 2,80. Ok. E aqui também. Mesmo tubo, 25 milímetros, 2,80. Então vejam bem. Aqui na máquina, como vai ser uma coluna apenas para ela, então não tem a princípio dimensionamento além do que nós já fizemos, tá? Então eu vou lançar logo aqui a tubulação horizontal, 25 milímetros, vai ser esse mesmo diâmetro, né? Porque atende a máquina. Tá aqui lançado. E aqui eu vou lançar o restante das tubulações, tá? Dos subramais, né? Tá aqui o da pia da cozinha. 25 milímetros. Chegando até a coluna, né? E aqui uma subidinha para o ponto do tanque. Do tanque de lavar roupas. Então deixa eu apagar aqui essa linha de apoio. E fazer aqui o lançamento da tubulação. Então a única dúvida que vai restar é se essa tubulação aqui da coluna de distribuição do tanque e da pia, se ela atende, né, a essas duas peças de utilização, tá? A pia e o tanque. Então a gente vai recorrer lá na norma e a gente vai fazer essa verificação, tá? Vamos olhar os pesos de cada peça. Tá aqui. O tanque de lavar roupas, a gente vê aqui que essa tabela, né, mostra a vazão em litros por segundo e o peso relativo da peça. Então o que é que a gente faz? Tanque de lavar roupas, 0,7 seria o peso dele, tá? Vou pegar essa aqui para escrever aqui. Zero vírgula sete. Muito bem. Tá aqui o peso do tanque. A pia com torneira, né, de água fria vai ter também 0,7. Acho que eu cometi um equívoco aqui, né? A pia é 0,7 e o tanque é 0,7. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ambos têm o mesmo peso, né? A lavadora de roupas é que é maior o peso, né? Que é o peso 1. Então vamos colocar aqui peso 0,7, 0,7 e peso 1. Tá? Só a título de processo, né? Processo de dimensionamento eu coloquei, mas isso aqui já está dimensionado, que é 25 milímetros. E aqui? Então vamos somar. Eu vou apagar essa linha aqui, né, da tubulação. E aí a gente vai somar. A gente está vendo que dá 1,4, né? Então essa tubulação aqui tem que ser tal que atenda a um peso de 1,4, referente às suas peças de utilização. Como é que a gente faz essa verificação? A gente vai lá nos ábacos, que está esse primeiro ábaco, né? Vazões e diâmetros em função dos pesos. Primeiro a gente vê aqui qual o diâmetro que a gente vai achar, tá? Então a gente vem aqui, ó, nesse trecho, eu vou diminuir o zoom aqui para vocês verem direitinho que ábaco é esse, né? Ábaco de vazões e diâmetros em função dos pesos. Então deixa eu aumentar o zoom. Então peso de 1,4 a gente tem aqui, ó, 1,1, 2, 3, 4. A gente tem uma vazão de 0,35 e o diâmetro que ele recomenda é 20 milímetros, 3 quartos. Vocês lembram que eu falei que ia adotar 25 milímetros, né? Então você veja que o tubo de 25 milímetros ele atende a soma dos pesos dessas peças, tá? E em cozinha eu não costumo usar aquele critério de consumo provável, tá? Consumo máximo provável. Eu utilizo o consumo total. Isso é uma coisa que fica a critério do projetista também, né? Então eu prefiro somar todas as peças. Se aqui tivesse se eu tivesse alimentando a máquina com essa coluna, eu ia somar, acrescentar esse peso 1 aqui
né? Só a título de curiosidade, aqui 1.4 mais um 2.4. Então, ele também, a tubulação de 25 milímetros atenderia. Você veja que já seria recomendável não usar mais 20, sim 25, né? Mas tudo bem, então tá verificado aí que o diâmetro de 25 atende. E a outra questão que nós temos que verificar é a questão da velocidade, tá? Então, na velocidade, a gente tem esse outro ábaco aqui, né? Para tubulações de cobre e plástico, onde basta eu lançar uma linha, aqui inserir linha, né? Desde o diâmetro até a vazão, e aí eu vou achar a velocidade. Tá? Então, qual é o diâmetro que eu estou adotando ali naquela tubulação? 25 milímetros. Então, eu vou deixar preparado aqui 25 milímetros, aqui 1 polegada. E qual a velocidade? A velocidade a gente pega no outro ábaco 1.4 de peso. A velocidade não, perdão, com a vazão, né? Então 1.4 de peso, eu vou ter, eu falei anteriormente, 0,35 litros por segundo de vazão. Então, tá aqui o lançamento, né? Linha. 25 milímetros para 0,1, 0,2, 0,35 litros por segundo. Eu vou achar essa velocidade aqui. 0,7 litros por segundo. Então, vocês lembram que a norma recomenda que a velocidade máxima seja 3 metros por segundo, né? Então, está mais do que atendendo esse diâmetro aqui. Então, vamos voltar lá, a gente já verificou. E agora é só continuar o lançamento. Eu vou até apagar aqui os pesos, que não tem mais necessidade. E continuar aqui com o lançamento da tubulação. Então veja, vamos lançar agora os diâmetros, né? Eu tenho aqui no meu programa a indicação dos diâmetros. Deixa eu só diminuir a escala. 30. Então, diâmetro da tubulação. Essa aqui vai ser de 25. Ficou bem pequeno, né? Vamos aumentar então. Aqui para 50 a escala. 25. Todas as demais. 25 milímetros. Aqui também 25. Né? E esse trechinho aqui 25 milímetros também. Ok. Muito bem. Próximo passo é lançar as conexões. Então todos os tubos, né? Eles são ligados por conexões. E o que é que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter joelho de 90 graus de 25 milímetros. Então, joelho de 90 graus em isométrico, né, 25 milímetros. Eu tenho meu programa que lança, mas vocês podem ter aí os seus blocos, né, de AutoCAD para vocês utilizarem. Deixa eu só mudar ali a cor para azul. Ok. Vou ter aqui um outro joelho de 25 milímetros. Está lançado aqui. Certo. E aqui eu vou ter um T, né? Então, T de 25 milímetros. Certo. E nos pontos de utilização? Nos pontos de utilização, nós usamos joelhos. Eles são de PVC. Né? De um lado ele é soldável, mas do outro lado ele tem uma bucha de latão. Né? Para poder receber as peças. Então, eu venho aqui e escolho a peça joelho de 90 com bucha de latão. 25 milímetros para 3 quartos, tá? Eu vou lançar aqui 25 milímetros para 3 quartos em todos eles. Aqui no tanque e aqui na pia. Ok, eu vou agora apenas nomear, né? Pia de cozinha P. Nomear as conexões. Tanque
TQ. E máquina de lavar pode ser ml, né? ml. Ok. Aí agora eu vou lançar as minhas legendas, né, desses códigos. Tá aqui máquina de lavar roupas, pia de cozinha e tanque de lavar roupas. Por último, o que é que está faltando aqui? Está faltando a gente colocar os registros, né? Então a altura dos registros, esses registros de colunas de distribuição, costuma ser 1,80. Pelo menos é a altura que eu adoto, eu vejo muitos projetistas adotando. Então eu tenho aqui, ó, registro de gaveta, né, 1,80. Então não tem mistério. Eu vou pegar uma linha auxiliar. Eu vou colocar aqui no eixo da coluna, né, até uma altura de 1,80. E vou traçar aqui só para eu ter o ponto exato desse registro. Aqui é a mesma coisa. 1,80 para ter o ponto exato do registro. Por fim, deixa eu só afastar aqui os diâmetros, né, para não complicar aqui. Por fim, eu faço o lançamento desses registros, tá? 25 mm. Venho aqui em registro. Então eu vou lançar aqui o registro voltado aqui para a área da cozinha. E aqui também. Nesse ponto, eu lanço o registro voltado para a área da cozinha. Também vou mudar a cor aqui para ficar azul. Azul. Ok, agora é só apagar as linhas auxiliares. E com isso está pronta a nossa isométrica, a perspectiva isométrica de água fria. Deixa eu só lançar aqui, fazer uma cópia desses diâmetros, né? Para a gente deixar bem bonitinho aqui. Todas as tubulações com o diâmetro indicado. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, tá? Pela visualização. Falar uma coisa de YouTube, né? Que o YouTube recomenda que a gente fale, para vocês se inscreverem aí no canal, deixar like, essas coisas aí. Fica a critério de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.